dia a todos. Estamos aqui então para fazer alguns comentários sobre as obras que eu tive a oportunidade de ver ontem durante o estudo da doutrina espírita. Algumas mensagens que vêm calar bem ao nosso coração nesse momento que estamos vivendo no planeta Terra. Então, todas as dificuldades que a gente está tendo, né? Todas as dores que nós estamos vendo, e nossas dores também. Então, o livro é Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, coleção Fonte Viva. No capítulo 78, diz assim: Verdades e fantasias. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Jesus, João, capítulo 8, versículo 45. Então ele fala assim, Emmanuel, né, ditando para Chico Xavier mediunicamente, explicando esta passagem de Jesus. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, aqueles que falam bem e bonito, que prometem milagres e maravilhas. Prometem milagres e maravilhas, mas nem sempre são verdades. Esses merecem das criaturas grande crédito, de acordo com o pensamento daqueles que estão desavisados das leis divinas, né? Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Então, quer dizer, aqueles que ficam elogiando e ficam encobrindo, né, as dificuldades que estamos passando, recebem todo o mérito, né? Através de todos os tempos isso acontece. Para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir a angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, ou seja, falar das coisas maravilhosas, enganando as pessoas, né? Impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras da sua própria situação. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa. Então, quer dizer, a gente está vendo aí na internet, nos vídeos, aqueles que falam que tudo está lindo, maravilhoso, que prometem, né, um reino maravilhoso de paz, que vai sair alguma coisa do céu e vai libertar todo mundo, né? E nós sabemos que não é assim. Que isso depende do trabalho interior de cada um, dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro do amor, da caridade, de ajudar o próximo nas suas maiores dificuldades, seja dando comida ou atendendo o seu emocional. Continua. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. Então, quem são os novos discípulos? São os novos cristãos, né? Os novos cristãos que estão aí com o evangelho, pregando a palavra, tentando ajudar as pessoas. Devemos nos precaver disso. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. Ninguém consegue converter ninguém, né? E sim, ajudá-lo, ampará-lo, pelo seu exemplo de bondade, você consegue aproximar essas pessoas mais de você, e se você prega o ensinamento de Jesus, aproxima mais de Jesus.
é necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Então é o que eu falei, né? O elogio e tentar converter pessoas, então são grandes fantasias que nós não podemos crer nisso, mas mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos, de cada um. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos e mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então, quer dizer, aquele que chega e fala do Evangelho, fala das coisas que estão acontecendo e coloca a realidade dura, nua e crua e dura para nós, nós vemos, esse cara é um mistificador, está desequilibrado, está obsediado e o desprezamos. Mas, no entanto, ele está falando a verdade. E preferimos aquele que fica falando que tudo é lindo, maravilhoso. Este sim está sendo mistificador e nos tirando da verdade, da realidade, do que Jesus espera de nós, né? Aí, continuando ontem no meu estudo, eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, abri ao acaso e caiu no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que de vossa mão direita a beneficência. Então, a beneficência, ele fala aqui, pudesses compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Sentimento que faz, olha a criatura, as outras, como olha a si mesmo, que se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Então, daí ele fala das festas mundanas que podereis comparar as que celebrais como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as amarguras e as vicissitudes. Então, ele compara que quando nós chegamos com uma palavra, com um consolo, com um alimento numa família que está precisando de tudo, que perdeu um ente querido, que alguém está no hospital lá entubado por essa pandemia, quando nós chegamos com o nosso Evangelho, com um prato de comida, para eles é igual uma festa. A alegria é muito grande para eles, né? Aí ele continua aqui. Os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repentinamente a chorar estas palavras como agudo pinhal, que lhe enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Então, qual é mãe, qual é pai? Vê o seu filho gritando de fome e que não sai desesperado na rua tentando fazer alguma coisa, e muitas vezes, coisa que não é dele, porque talvez seja um trabalhador desempregado, ele entra então a roubar, a assaltar para pegar um pouco de comida, né? E vai então se comprometendo demais com a justiça da terra e do céu. Então essas pessoas precisam de amparo emocional, além de amparo do alimento. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Então, quando você chega, é a alegria que eles têm de receber, né? Então, compreendei bem, diz o Evangelho, as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. É isso que eu quero falar. Compreendei as obrigações que tendes para com o vosso irmão. Ide ao encontro do infortúnio. Então não fique em casa esperando o infortúnio, vai em encontro dele. Ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, que é aquela que não é a fome, e sim é o vazio existencial, é o desespero, é o medo, né? Ide, meus bens amados, e tendes em mente que estas palavras do Salvador, quando vestirdes a um destes pequeninos,
lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. E aí na continuidade ele fala da caridade, né, que sintetiza todas as virtudes, és tu que has de conduzir os povos à felicidade. E é uma felicidade para aquele que está recebendo naquele momento, uma felicidade para quem está fazendo essa caridade, e muito mais quando voltarmos à pátria espiritual, recebidos então com todo o amor pelas nossas ações de ajudar o próximo. Então, nós que estudamos a doutrina espírita há tantos anos, né? Então, justamente nesse momento de pandemia, nós não podemos ficar quietos, ficar trancados. Nós precisamos acreditar em Deus, ter fé em Deus e saber que está acontecendo neste momento. A necessidade de todas as pessoas, tanto amparo material, psicológico, emocional. Colocarmos as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus são as únicas que acalmam o coração daquele que sofre. E nós, como novos discípulos de Jesus, somos os novos porque estamos neste mundo, nesta época. Temos então esse ensinamento, essa palavra com a fidelidade aos ensinamentos do Cristo. Então as outras vertentes religiosas são cristãs também, têm a mesma missão, também são discípulos de Jesus, novos discípulos. Então vamos nos unir, né, de uma forma que cada um consiga ajudar, né? Vamos nos unir, ver aonde está precisando, e nós não vamos poder atender o mundo inteiro, mas o pouco que possamos fazer à medida das nossas condições é muito para quem recebe, né? Então só gostaria de lembrar uma passagem de Noé. Noé então estava aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, não lembro a data exata. Ele estava no meio de um deserto construindo um navio, um barco gigante, né? E todas as pessoas que viviam naquela região faziam piadas dele, não acreditavam, diziam coisas horríveis para ele. Ele dizia: olha, vem um dilúvio, o Senhor me disse que vem o dilúvio, nós precisamos melhorar a nossa vida, a nossa moral para evitar esse dilúvio. E ninguém o atendeu. E o dilúvio aconteceu, e Noé estava então dentro do barco com, né, todas as sementes, né, todos os animais, sementes que precisava para dar continuidade no mundo. Então foi lá naquela região do Mediterrâneo que teve uma tsunami muito grande lá. Então o que aconteceu? Ninguém acreditava nele. Ele era tido como louco, mistificador, obsediado. É o que está acontecendo hoje. Lógico que nós não temos um navio, não temos, né, que recolher cada animal, mas está acontecendo. A pandemia está aí, as pessoas estão sofrendo, a maior parte está longe de Jesus, né? E o nosso trabalho, então, é ouvir esses que dizem que estão obsediados, que estão dizendo que vai acabar o mundo. Não é que vai acabar o mundo, vai renovar o mundo. Mas até isso chegar, muito nós temos que nos dedicar dentro da caridade. Daquela caridade de rogar a Deus, rogar a Jesus a misericórdia e levar aquele que precisa, seja o que for, né? Então, meus irmãos, essas são as reflexões de hoje dentro dos estudos da doutrina espírita, a qual eu faço às quintas-feiras à noite, e essas mensagens foram as que foram estudadas, lidas e entendidas. Então, me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Um fim de semana, uma boa semana que se inicia, na próxima, e que Deus abençoe a todos.